Estamos de volta, meus amigos, com o nosso quarto bloco. Eu deixei uma perguntinha no final do bloco anterior. Essa voluntariedade que se exige na conduta humana, ela seria sinônimo da expressão dolo? Então, voluntariedade significa dolo? Não, não significa. O que se exige é a vontade na conduta. Não se exige a intenção no resultado. O dolo, ele se configura quando você verifica a intenção de gerar o dano, quando você verifica a intenção do resultado danoso. É aí que nós temos a configuração do dolo, é aqui que se configura a ideia do dolo. E isso não se exige. Então, por exemplo, eu engatei a ré no meu carro e, sem querer, colidi com o carro do fundo. A conduta humana foi voluntária, porque eu quis dar ré no meu carro. O que eu não tive foi dolo, intenção de lesionar o carro que estava atrás de mim. Obviamente que se houver dolo, haverá responsabilidade civil também, claro, mas não se exige o dolo como requisito nessa conduta humana. Outra dúvida interessante é a seguinte: é muito fácil verificarmos as responsabilidades civis por condutas humanas positivas, né? Comissivas. Mas vem cá, seria viável, seria possível identificarmos responsabilidade civil por conduta humana omissiva? A resposta é positiva e geralmente os exemplos são ligados aos chamados garantidores. O garantidor é aquele que deveria agir e se furta de agir, tá? Então ele deveria agir e ele se furta de agir e por isso então ele responde civilmente. O exemplo do médico que omite o socorro, ou da enfermeira que não ministra os medicamentos nos horários e nas formas devidas. Bem, em todas essas situações, você tem ali um garantidor, alguém que deveria agir, não agiu e poderá responder civilmente. Mas eu lhe pergunto o seguinte: essa responsabilidade por omissão, ela é apenas então do garantidor? Seria viável verificarmos uma responsabilidade civil por omissão de alguém que não é garantidor? Será? E a resposta também é positiva, né? Existem algumas situações em que haveria uma espécie de um dever geral de cuidado, um dever geral de agir. E se esse dever geral de cuidado, se esse dever geral de agir não for implementado, você terá uma responsabilidade civil. Tem um exemplo que alguns livros trazem. Imagine que um deficiente visual, ele está andando lá, né, com a muleta dele, a caminho de um precipício. Mesmo que você não seja o responsável por aquele sujeito, o garantidor dele, obviamente que um dever geral de conduta, você deve informá-lo. Falar: meu amigo, ó, você está andando aí em direção ao precipício, né? Cuidado, vamos desviar aqui o caminhar, vamos para o outro lado, acho que você se enganou na sua rota. Então, o primeiro elemento geral da responsabilidade civil, conduta humana, já abordado. O segundo elemento geral da responsabilidade civil é o nosso dano ou prejuízo. Então, dano ou prejuízo é o nosso segundo elemento geral da responsabilidade civil. E o dano ou prejuízo, diz um autor estrangeiro, o Daniel Pizarro, ele é a pedra de toque da responsabilidade civil. Não há responsabilidade civil sem dano ou prejuízo. Não existe responsabilidade civil sem dano ou prejuízo. O dano ou prejuízo é a pedra de toque, então, dessa responsabilização civil, tá? O que é que isso quer significar? Isso quer significar que, diferentemente do direito penal, nós não temos no direito civil os crimes abstratos, os crimes de mera conduta. Isso não há no direito civil. Então, no direito civil, por exemplo, do ponto de vista civil, se alguém pega um carro e sai dirigindo o carro a 200 km por hora e chega até o seu destino sem lesionar outra pessoa, sem lesionar o patrimônio de alguém, ele não responde civilmente. Não tem responsabilidade civil. Você poderá ter nesse cenário responsabilidade penal por um crime de perigo abstrato, né? Ele colocou as pessoas ao seu redor em risco. Você poderá ter infrações de trânsito, mas você não tem responsabilidade civil. Para ter responsabilidade civil, tem que ter um dano, tem que ter um prejuízo. Esse dano ou prejuízo, ele pode ser patrimonial,
que também é chamado de material, como ele pode ser extrapatrimonial, que nós no Brasil, inadvertidamente, vou explicar o porquê já já, mas infelizmente é uma prática, denominamos como moral, tá? Então nós no Brasil, inadvertidamente, o denominamos aí como moral. Por que inadvertidamente? Porque na verdade, o dano pode ser uma lesão ao patrimônio, que é patrimonial, ou pode ser uma lesão à personalidade, que é extrapatrimonial. E esse dano extrapatrimonial, ele pode ser um dano à imagem, ele pode ser um dano à privacidade, ele pode ser um dano à honra, que aí seria efetivamente o dano à moral, e assim por diante. Então, chamar o dano extrapatrimonial como dano moral no gênero, em certa medida, é causar uma confusão conceitual, né? Porque nós confundimos o gênero com a espécie. Mas o fato é que, no Brasil, se convencionou denominar esse dano extrapatrimonial como um dano moral. E aí muitos autores, eu até coloco assim no material, né? A gente trabalha aí com dano patrimonial ou moral, que em rigor técnico deveria ser chamado de patrimonial ou extrapatrimonial. Bem, esse dano, para ser indenizável, ele tem que ser um dano certo. Ele não pode ser um dano hipotético, tá? Então se exige a certeza do dano. E ele será fundamental porque ele servirá, como você já viu comigo aqui hoje, com base na ideia da reparação integral, ele servirá aí como importante baliza, como importante balizamento da nossa responsabilidade civil. Afinal, a responsabilidade civil se mede pela extensão do dano. Mas além da conduta humana, além do dano ou prejuízo, eu tenho que ter o nexo de causalidade. E o que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é aquilo que ligará a conduta ao dano. Então, o nexo de causalidade é aquilo que liga a conduta ao dano. É o fio condutor. E o direito brasileiro afirma, ao trabalhar do nexo de causalidade, que o lesante, o causador do dano, apenas responderá pelos danos decorrentes de forma direta e imediata de sua conduta, tá? Então ele apenas responde por danos aí que decorreram de forma direta, por danos que decorreram de forma imediata de sua conduta. Veja só, eu fiz aqui um passeio nesses elementos gerais de responsabilidade civil, mas os senhores terão aulas específicas sobre esses elementos. Salvo engano, a aula de dano ou prejuízo, inclusive, é até comigo, tá? Mas você vai ter aula de nexo de causalidade, você vai ter aula de conduta humana, então teremos aulas para detalhar. Aqui, como eu disse, nesse aspecto aqui é o trailer, né? É para trabalharmos com as ideias dos nossos elementos gerais. Dito isso, avanço para enfrentar agora as espécies de responsabilidade civil, que alguns autores chamam de classificação da responsabilidade civil. E o primeiro item classificatório aí da responsabilidade civil, o primeiro item ligado às espécies da responsabilidade civil, relaciona-se ao dever jurídico violado. Quanto ao dever jurídico violado, bem, quanto ao dever jurídico violado, quanto ao débito violado, essa responsabilidade civil, ela pode ser extracontratual, também chamada de aquiliana, ou ela pode ser contratual. Ok. Na extracontratual ou aquiliana, você descumpre um dever geral. Um dever geral que decorre da lei, tá? Eu dei até um exemplo hoje mais cedo para vocês aqui, né? Imagine você que a lei me impõe o dever de respeitar a personalidade alheia. Eu descumpro um dever geral aqui, eu descumpro uma conduta decorrente da lei. Já na contratual, você descumpre uma obrigação, que é um dever decorrente da vontade. Então, se eu ofender a sua personalidade,
eu serei responsabilizado de forma extracontratual ou aquiliana. Agora, acaso eu venha a descumprir o contrato que hoje tenho com o SES, eu serei responsabilizado na modalidade contratual, porque eu estou a descumprir uma obrigação. A segunda classificação da responsabilidade civil é aquela que trabalha com a exigência da culpa. É aquela que trabalha com a exigência da culpa, é a classificação, então, quanto à culpa. E quanto à culpa, a responsabilidade, ela se subdivide em subjetiva ou objetiva. Responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. A subjetiva exige a culpa, enquanto que a objetiva, ela não exige culpa. Então, a subjetiva exige a culpa, enquanto a objetiva, ela não exige culpa, tá? Galera, certa feita eu falei isso em uma sala de aula, aí teve um colega que perguntou, pô, Luciano, se a objetiva não exige culpa, ela exige o quê? Bem, ela exige os elementos gerais da responsabilidade civil, né? Então perceba, se a subjetiva exige culpa, para você ter responsabilidade civil subjetiva, você vai precisar ter conduta humana, dano ou prejuízo, nexo de causalidade, e aí você vai precisar ter ainda a culpa. Na objetiva, como não exige culpa, basta os elementos gerais. Conduta humana, dano ou prejuízo e nexo de causalidade. Então, nós aqui não precisaremos do elemento culpa, tá? Mas, obviamente, seguimos a precisar dos elementos gerais da responsabilidade civil. Eu vou começar trabalhando com a responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil subjetiva, que decorre do ato ilícito culposo. Ela decorre do ato ilícito culposo e tem previsão no artigo 186 do Código Civil e no 927 caput. 186 do Código, 927 caput, diz lá 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente imoral, comete ato ilícito. E diz o 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem ficará obrigado a repará-lo. Então, perceba aqui que você tem responsabilidade civil subjetiva, regra geral, demanda-se essa culpa. Por que a responsabilidade civil subjetiva é uma regra geral no ordenamento jurídico brasileiro? Ela é uma regra geral no ordenamento jurídico brasileiro pela percepção de que, por uma medida de justiça, por uma medida de equidade, nós deveríamos responsabilizar os culpados. Você gosta de ser responsabilizado por algo que você não teve culpa? Seguramente que não. Né? Então, na medida geral de justiça, na medida de equidade, nós deveríamos responsabilizar os culpados. A ideia é a busca de uma responsabilidade civil subjetiva. Mas, Luciano, o que é que eu devo entender por essa culpa? Bem, a culpa exigida nessa responsabilidade civil é uma culpa lato sensu. Então, a culpa que se demanda, a culpa exigida na responsabilidade civil, ela é lato sensu. Ela é lato sensu porque ela pode ser um dolo, que é a intenção de lesionar, ou ela pode ser uma culpa stricto sensu. E aqui eu tenho imprudência, negligência ou imperícia.
imprudência, negligência ou imperícia. Beleza? Ok? Eu sempre chamo a atenção disso em aula, porque tem gente às vezes que faz uma confusão sobre esse assunto, tá? Tem gente que acha que no dolo você não teria responsabilidade civil subjetiva. Veja, o dolo ele está incluso no conceito de culpa lato sensu, tá? Ele está dentro desse conceito de culpa lato sensu. Beleza? O fato é que essa responsabilidade civil subjetiva, que ainda é a regra hoje, no decorrer da história, ela não conseguiu mais dar respostas boas aos danos ocasionados, né? Isso ficou mais perceptível, e eu falei com vocês, ainda toquei nesse assunto nos blocos anteriores, na Revolução Industrial. Quando veio a Revolução Industrial, veio o trabalho exacerbado, as jornadas ilimitadas, não tinha lei trabalhista, etc. E pessoas passaram a se acidentar no uso de máquinas na indústria. E passou-se a discutir de quem era a culpa. E se descobriu naquele momento que o modelo pautado apenas em responsabilidade civil subjetiva, leia-se, o modelo pautado na exigência de comprovação de culpa para determinação da indenização, não seria um modelo viável, não seria um modelo possível, porque pessoas sofreriam danos e não seriam reparadas. E aí nós passamos a avançar nesse modelo, tá? Nós passamos a avançar esse modelo, saímos do modelo de culpa para o modelo, então, inicialmente, de presunção de culpa, ou seja, em algumas situações, passamos a enxergar que a outra parte, ela era presumidamente culpada e acabava que no processo ela já entrava com o dever de afastar a sua culpa. Processualmente acontecia aqui uma inversão do ônus da prova, né? Ela passava a ser presumidamente culpada naquele processo e tinha contra si uma inversão de ônus da prova, ela tinha então que comprovar que a culpa não era dela, e depois demos um passo além para hipóteses de responsabilidade civil objetiva, hipóteses nas quais não se exija mais culpa, tá? Hoje nós temos esses três modelos aí caminhando na lei, viu? Então você trabalhará no curso aqui com situações de responsabilidade civil subjetiva, nas quais você vai ter que comprovar a culpa, vai ter que comprovar o dolo. Você trabalhará com situações em que é subjetiva, mas tem presunção de culpa. A outra parte será tida como presumidamente culpada naquela situação, já entrará culpada naquela situação. E você terá situações de responsabilidade civil objetiva, nas quais você não precisará comprovar a culpa. E sobre a objetiva é que a gente começa a tratar agora. Sobre essa responsabilidade civil objetiva, repita-se, que independe do elemento culpa, tá? Que não exige o elemento culpa. Sobre ela, então, que nós começamos a conversar a partir de então, começamos a conversar a partir de agora. Meus amigos, a primeira notícia relevante aqui é que essa responsabilidade civil objetiva é situação excepcional. Excepcional. Veja, na regra geral, até por medida de justiça, até por medida de equidade, o que nós temos é uma responsabilidade civil subjetiva. Uma responsabilidade civil que se exige culpa. Afinal, na regra geral, nós devemos tentar punir culpados. Na exceção, é que nós vamos ter responsabilidade civil objetiva, responsabilidade civil independente de culpa. Professor, em quais situações, então, que eu verificarei essa minha responsabilidade civil objetiva? Vamos trabalhar com elas? Vamos lá? Primeira situação. Leis especiais. Que alguns autores denominam como leis expressas. Bem, a base legislativa que me traz essa responsabilidade civil objetiva, por previsão em lei especial, por previsão em lei expressa, está lá no Código Civil, no artigo 927, parágrafo único. Então está lá no Código, no 927, parágrafo único, as situações em que, por conta de uma lei especial, por conta de uma lei expressa,
por conta, para usar a expressão que está lá no parágrafo único do 927, de uma situação especificada na lei, você perceberá aí a presença de uma responsabilidade civil objetiva. Há diversas situações previstas no ordenamento jurídico acerca deste cenário. Eu trouxe algumas aqui só para contextualizar. Transportador. O artigo 734 do Código Civil nos diz que o transportador ele responderá objetivamente, independentemente de culpa, tá? Na hipótese de danos ocasionados no transporte de pessoas, das suas malas, enfim. Uma segunda situação é a responsabilidade civil do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º do Código Civil. O Estado responde independentemente de culpa, objetivamente, pelos danos ocasionados pelos seus agentes prepostos. Uma terceira situação, responsabilidade por dano ambiental, lei especial, lei 6938 de 81, no seu artigo de número 14, responsabilidade objetiva. Quarta situação, dano nuclear, está lá previsto na Constituição, artigo 21, inciso 23. Quinta situação, DPVAT, seguro obrigatório. Você lembra o que é o DPVAT? O DPVAT é um valor que todos aqueles que têm carro contribuem. Quando você paga o seu IPVA, você paga conjuntamente com ele o seu DPVAT. Tem um valorzinho lá a título de seguro obrigatório. Então, tu paga o IPVA e paga junto o DPVAT. E para que serve o DPVAT? Bem, se houver acidente automobilístico e qualquer pessoa sofrer dano e ela comprovar o dano, ela terá direito ao recebimento de um valor a título de DPVAT. Não costuma ser um valor muito alto, mas ela já recebe ali um valorzinho a título de DPVAT, já é pelo menos um pequeno valor indenizatório em relação àquele tema, em relação àquela situação. Muitas vezes, aquele valor não dá, né? E aí o sujeito propõe uma ação pedindo a reparação do dano por aquele que ocasionou o dano. Então, para você entender como é que funciona, imagine que Caio atropelou João. Caio atropelou João. E João já recebeu aqui a título de DPVAT R$2.000. João fez lá a comprovação, etc., recebeu R$2.000. A responsabilidade no recebimento do DPVAT aí é objetiva e dependerá de qualquer tipo de comprovação de culpa de Caio. Só que o dano de João não foi de 2.000. João, na verdade, sofreu um dano de 20.000, tá? João teve que fazer consultas médicas, cirurgia, ficou afastado do trabalho, uma série de questões. O dano de João foi de R$20.000. O que é que João vai fazer? Ele vai propor uma ação contra Caio, pedindo o quê? A reparação integral do dano. Obviamente aqui, que se o magistrado entender que a reparação integral do dano exige o pagamento de 20.000, ele vai abater os dois, né? E vai condenar Caio a pagar o quê? 18.000. Porque se a reparação do dano é 20 e João já recebeu 2, obviamente então que Caio agora só tem que pagar 18. Então une-se a ideia da reparação integral com a ideia do DPVAT. Isso tem súmula do STJ, quem quiser conferir, é a súmula 246 do STJ, tá? Gente, esse rol de hipóteses que eu trouxe para vocês aí, de responsabilidade civil objetiva por lei especial, lei expressa, é um rol de exemplos, há outras, tá? Até para trazer mais um exemplo aqui que eu não coloquei, um exemplo bem famoso, Código de Defesa do Consumidor. O CDC também trabalha com essa responsabilidade civil objetiva por tratamento de lei especial. O que é curioso é que quando você visita essas leis especiais que regulam acerca dessa responsabilidade civil objetiva, você verifica que basicamente há duas situações que se aplicam. Teoria do risco integral e teoria do risco não integral. Qual é a diferença, Luciano? Quando é que eu vejo que aquela lei especial adota o risco integral ou que ela adota o não integral? Sobre isso conversaremos já já no nosso próximo bloco. É um segundo, até daqui a pouco.